Saiu hoje a convocação da seleção brasileira principal e da olímpica. E o Internacional tem dois atletas e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais detalhes, quantos jogos eles vão perder com o Inter e quero te falar que só nessa data FIFA o Inter pode ter até 6 jogadores convocados para suas respectivas seleções. Além disso, também quero te trazer um bastidor sobre um jogador do Internacional em específico que não vai sofrer com a altitude da Bolívia, pois já está acostumado. E além disso, também quero te trazer mais detalhes do treino dessa sexta-feira, o último treino que o técnico Eduardo Cudê teve antes do jogo contra a equipe do Fortaleza. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado. Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações aqui junto ao Internacional. E no vídeo de hoje eu quero te atualizar aqui, mas antes, não esquece de já deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição ou no teu navegador tem a Betano, que é a maior casa de apostas do Brasil, que patrocina a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E a Betano, utilizando o cupom canal TN, tu ganha um bônus de até R$ 500 no teu primeiro depósito. E tu ganha, se tu colocar no mínimo R$ 50, mais 50 em apostas grátis. Então não perde tempo e aposta agora na Betano, que é a maior casa de apostas do Brasil. Já aposta amanhã no jogo do Inter contra a equipe do Fortaleza, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações do Inter no dia de hoje. Eu quero começar exatamente falando sobre o treino dessa sexta-feira, o último treino que o técnico Eduardo Cudê teve antes do confronto contra o Fortaleza amanhã às 4h30 da tarde, com a expectativa de 20 mil torcedores para esse jogo, tá? Até o momento a gente nem inclusive tem a confirmação de 15 mil torcedores, tá? O Inter não divulgou ainda exatamente como é que tá a parcial de check-in, mas a estimativa é de 20 mil torcedores, né? Vai ser um clima até que interessante, um horário legal até para um jogo de sábado, mas o que mais pesa nesse momento não é o momento do Inter dentro do Campeonato Brasileiro, que não é um bom momento e acaba desmotivando parte da torcida do Internacional. Lembrando que para esse jogo o técnico Eduardo Cudê não vai ter o Gabriel Mercado, não terá Rômulo e Rômulo e o Campanharo, que seguem lesionados. Além disso, Lucas Ramos também com uma artroscopia no joelho está fora. E além disso, dois jogadores, Alan Patrick e Arangues, vão ser poupados, isso já é certo. Outro atleta que também pode ser poupado é o de Ener Valencia. A tendência de escalação como é que fica? Com o Sérgio Rocher no gol, Fabrício Bussa na lateral direita, Vitão, Nico Hernandes na lateral esquerda, o René. O meio de campo com Gabriel ou Johnny, mais à frente Bruno Henrique na vaga de Arangues, Maurício aberto de um lado, Wanderson ou Pedro Henrique do outro. Na frente, né, Luiz Adriano na vaga de Ener Valencia ou até mesmo Valência, e do lado dele deve jogar no lugar do Alan Patrick, muito possivelmente o Pedro Henrique, caso jogue o Wanderson. E se jogar o Pedro Henrique na vaga do Wanderson, deve jogar aí revezando o Carlos de Pena aberto pela esquerda. E aí o Pedro Henrique faz uma dupla de ataque juntamente com o Luiz Adriano. Vai ficar assim basicamente o desenho do técnico Eduardo Cudê, né? Não saiu exatamente uma tendência, mas a gente sabe que dois jogadores que serão poupados certamente serão Alan Patrick e Arangues, tá bom? Além disso, também quero te falar que o Fortaleza também pode poupar alguns jogadores, porque nesse momento eles têm o jogo agora no meio de semana também pela Sul-Americana, né? Eles que jogam um confronto tanto quanto complicado. E além disso, o Fortaleza, né? Todo mundo sabe que a meta do Fortaleza nessa temporada dentro do Campeonato Brasileiro é ali um meio de tabela, então eles poderiam tranquilamente poupar, não é que nem o Internacional que faz uma boa campanha. Lembrando que o Fortaleza pega o América Mineiro na Sul-Americana, lá no Independência, lá em Minas Gerais, por não ter que fazer não ter que fazer, né, uma viagem tão longa. É um time que eles vão enfrentar aqui do Brasil e ainda mais são lanternas no Campeonato Brasileiro, né, que é o caso do América Mineiro. Então a tendência é que por mais que eles joguem no meio de semana, na quinta-feira, né, ainda tem um espaço maior para descansar, a tendência é que eles vão com força máxima contra o Internacional, tá bom? Passando agora para mais informações, eu quero te falar exatamente sobre um jogador do Inter específico que não vai sofrer com altitude. Por quê? Porque o país dele é exatamente onde tem altitude, uma altitude um pouco menor que a de La Paz, mas ainda assim ele jogou muita boa parte da carreira dele por lá, que é o Ener Valencia. O Ener Valencia, com a seleção equatoriana, ele já jogou tanto amistosos por lá, diversos amistosos, né, lá em Guayaquil, né, que é onde tem uma certa altitude, e além disso, propriamente no Emelec, que foi o clube no qual ele foi formado, ele também chegou a jogar diversas vezes em uma certa altitude. Dito isso, o Ener Valencia ele não vai sofrer com a altitude porque ele já está acostumado com aquele tipo de ambiente e com aquele ambiente de um ar um pouco mais rarefeito. Além disso, né, ele propriamente já disse, né, que
o tema da altitude não é muito importante para ele, porque ele, Ener Valencia, como atleta em si, né, o corpo dele já está adaptado para esse tipo de situação. O que isso significa? Significa que a gente vai ver o Ener Valencia um pouco mais ligado com os outros jogadores do Inter, que vão estar num ambiente um pouco mais hostil. Obviamente que todos os jogadores do Inter, em algum momento da vida, já jogaram a certa altitude, alguns mais, outros menos. Nenhum conseguiu se adaptar porque nenhum jogou no futebol equatoriano ou ficou lá por muito tempo, ao contrário, por exemplo, do Ener Valencia, que ficou lá por um certo tempo, né? Desde nasceu lá, inclusive, diga-se de passagem. E além disso, fez diversos amistosos e ainda vai fazer amistosos com o Equador dentro da altitude, tá bom? Então esse vai ser um jogador que vai sofrer um pouco menos e até por isso pode ser que jogue contra o Fortaleza, já que o Inter descansou essa semana inteira e o jogo contra o Bolívar não vai fazer tanta diferença em si pro caso do Ener Valencia. Além disso, também quero te falar aqui sobre a seleção brasileira, que teve hoje a convocação não só da principal, mas também da seleção olímpica. E o que isso influencia no Internacional? Influencia que o Inter tem 2 jogadores convocados para a seleção brasileira olímpica, tá? O Ramon Menezes convocou no dia de hoje, juntamente com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz convocou a seleção principal, não tem nenhum atleta do Inter, mas na seleção olímpica tem 2 jogadores do Internacional, que é o zagueiro Vitão e o meio-campista Maurício. Tu vai perguntar quanto que esses jogadores, né, quais datas eles vão ficar fora do Inter, o Inter vai perder algum jogo, como é que vai funcionar essa situação, vai ser na Libertadores, então como é que vai funcionar essa situação desses 2 convocados? Primeiramente, eles foram convocados para um amistoso que vai ter contra o Marrocos, tá? E vai ser um amistoso ali que está marcado entre o dia 7 ao dia 11 de setembro, tá? E além disso, o Inter não tem nenhum jogo nessa data, tá? Não tem nem Libertadores e nem Campeonato Brasileiro, tá? Então eles não vão teoricamente perder jogo. Mas a última data de confronto deles é no dia 11. E o Inter tem um jogo no dia 13 contra o São Paulo no estádio Beira-Rio. Então pode ser que um desses 2 jogadores fiquem fora do jogo contra o São Paulo por um desgaste físico. Talvez nesse jogo contra o Marrocos, no dia 11, o Vitão e o Maurício sejam titulares e joguem muitos minutos. E aí, como vai ter um jogo do Inter no dia 13, muito possivelmente esses 2 jogadores sejam poupados, tá? Mas se eles ficarem no banco ou apenas um deles, até mesmo que um possa ser poupado e o outro vai a jogo, tá? Mas essa situação a gente vai ter que ver lá mais pra frente. Vamos ter que ver também como que o Ramon Menezes vai utilizar esses jogadores. Se vão ser atletas titulares, acredito que no caso do Vitão ali, pelo que eu vi da convocação, imagino o Vitão titular, né? Consigo imaginar ali daquela situação, o Vitão juntamente ali, até porque nesse momento, né, a seleção do Ramon Menezes é uma seleção nova, porque é uma seleção agora que chega num novo momento, então acho que ele vai fazer ali a dupla de zaga ou com o Morato, que é um zagueiro do Benfica, ou até mesmo com o Robert Renan, que é o zagueiro do Zenit. No caso do Maurício, também acho que ele vai ser titular, mas isso vai depender muito, tá? Porque do meio campo para frente, a seleção brasileira olímpica tá muito bem. Tem João Gomes, tem Marlon Gomes, tem o Andrei Santos do Chelsea, tem o Danilo do Nottingham Forest, que era do Palmeiras, tem outros jogadores, então tem opções muito boas, tá? Acho que o Maurício até pode iniciar no banco de reservas e o Vitão vai vir a ser titular, tá bom? E só para ter uma ideia, o Inter pode ter até 6 jogadores convocados nessa data FIFA. Esses 2 que já estão convocados, o Ener Valencia que vai ser convocado, o Sérgio Rocher que vai ser convocado, o Johnny que muito possivelmente vai ser convocado, então 5 garantidos, e o 6º que pode ser o Charles Arangues para a seleção chilena, no qual é uma incógnita, porque tem que ver se o técnico da seleção chilena vai querer o Arangues para agora, ou já está pensando lá na Copa de 2026 e o Arangues não vai estar à disposição por lá, então aí pode abrir mão do chileno. Mas o Inter pode ter até 6 jogadores convocados para as suas respectivas seleções. Isso é um marco para o Inter, porque há muito tempo, para não dizer nunca, o Inter não tinha 6 jogadores convocados, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!